Já te aconteceu algum dia de ir dormir pensando nos afazeres do dia seguinte, pois você está tentando se disciplinar para uma vida mais produtiva? Acordar cedo, fazer o seu treino, tomar aí um café, né, ir trabalhar, fazer seus afazeres do dia. Mas aí o que acontece? À noite você desperta várias vezes e no dia seguinte você tem ali a sua manhã cansada, com o corpo todo dolorido, assim, moído, e você não consegue fazer nada do que você se programou? Pois bem, saiba que esses sintomas têm a ver com a sua alimentação, a vilã que está destruindo a sua disciplina. Olá, sou mestre Florentino e decidi fazer esse trabalho como um comunicador online para auxiliar meus aprendizes e discípulos em época de afastamento social. Pretendo assim, através de anos de prática junto a renomados mestres chineses, levar parte do meu aprendizado e conhecimento adquirido de diversas fontes, à magnífica sabedoria de grandes mentes pensadoras. No primeiro vídeo dessa série, eu disse que a disciplina ela tinha a ver com três fatores: rotina diária, atividade física e alimentação. Pois bem, hoje trataremos exatamente sobre isso, a alimentação. Então estarei falando a vocês não somente como mestre, instrutor, mas também como biomédico de graduação que sou, dando algumas dicas aí, mostrando para vocês como isso interfere grandemente na sua disciplina. Ok, vamos iniciar com a seguinte pergunta: você é saudável? Creio que a maioria das pessoas diriam sim, pois não estou doente. Veja bem, ser saudável não significa apenas não ter doença. Significa não ter doença e ter energia, vitalidade para realizar todas as coisas que você deseja fazer no dia, sem cansaço, com muita disposição. Na verdade, o que ocorre é que a maioria tem um corpo que luta contra a inflamação e dores no corpo diariamente e contra cansaço, principalmente o mental. A inflamação e dores no corpo geralmente são causadas em virtude de uma substância que contém nos alimentos derivados do trigo, que é chamado de glúten, e também da caseína, que é a proteína do leite. E não poderia faltar toda essa química que tem nos produtos alimentícios industrializados, né? Então, isso geralmente passa despercebido pela maioria das pessoas. O seu corpo ele não reconhece tais elementos e ele tende a eliminá-los dentro de um processo que nós chamamos na bioquímica de cascata inflamatória. Então, isso realmente produz uma sensação muito ruim no nosso organismo. Talvez você, como jovem, consuma esses produtos e sinta absolutamente nada. E isso justamente porque o seu organismo ele é jovem. Um carro zero não precisa de manutenção. Agora veja um carro de 10 anos com desgaste pelo uso das peças. Veja bem, somos igual a qualquer máquina. Além do mais, essas substâncias elas podem provocar doenças autoimunes, como a artrite reumatoide, que é uma inflamação das articulações causadas por anticorpos do seu organismo atacando as células saudáveis. Veja bem, isso acontece pelo fenômeno do mimetismo molecular. Isso significa que o seu organismo ele está atacando células parecidas com a do agente alienígena, né? Eu chamo ele assim, né? Tudo que está fora do nosso organismo é um agente estranho, né? Então o que acontece? O sistema imune ele simplesmente não consegue diferenciar as células e ele ataca todas as que são parecidas. E isso ocorreu porque você permitiu que tais substâncias elas entrassem no seu organismo através da alimentação. Um alimento muito importante que a maioria das pessoas consomem muito pouco são peixes e derivados marinhos. Sabe por quê? Porque a membrana do neurônio no sistema límbico, que é a parte do cérebro responsável pelas emoções, ela é formada por ômega 3. E se as nossas emoções não estão bem, como que nós poderemos manter uma boa disciplina? A grávida que não ingere alimentos com ômega 3 tem depressão pós-parto, porque a criança ela rouba ômega 3 do cérebro da mãe, obviamente, para alimentar o seu próprio cérebro, que precisa se desenvolver. Estudos mostram que o ômega 3 ele atua diretamente na secreção de um hormônio chamado melatonina, que é o hormônio do sono. Pessoas com baixo consumo de alimentos com ômega 3, além de vivenciar conflitos emocionais,
frequentemente elas também têm distúrbios com o sono. E cá para nós, não há coisa pior do que um dia de trabalho após uma noite mal dormida, não é mesmo? Creio que vocês já ouviram falar da serotonina, que é o hormônio modulador das nossas emoções, principalmente da felicidade e da disposição. Entretanto, para se produzir a serotonina, nosso corpo precisa de uma substância chamada triptofano, que é um aminoácido, e também precisa de magnésio, mais vitaminas B3 e B6. Então são substâncias encontradas nos alimentos, né? Sem essas substâncias, o nosso corpo ele simplesmente não consegue sintetizar a serotonina. E obviamente essas substâncias elas são encontradas em alimentos naturais e não nos industrializados. Além do mais, a serotonina também é utilizada pela glândula pituitária no nosso cérebro, no escuro, para fazer a melatonina, que é o hormônio do sono, aquele que vai te dar uma noite revitalizante. Porém, nada disso acontece se o seu intestino não estiver funcionando bem, pois o intestino é quem absorve o triptofano. E se ele estiver em desbiose, ou seja, não funcionando bem, ele vai converter o triptofano em uma substância chamada triptamina, que ela é neurotóxica, ou seja, ela vai causar incômodas dores de cabeça. E ninguém com dor de cabeça vai ter cabeça para pensar em disciplina. E por que o intestino deixa de funcionar bem? Exatamente pela quantidade de toxinas e porcaria que as pessoas ingerem. E sabe por que elas ingerem tanta porcaria? Vou explicar para você agora. Existe um outro hormônio chamado dopamina. Eu creio que vocês já devam ter ouvido falar sobre ele. A dopamina ela é utilizada pelo seu corpo para dar aquela sensação de recompensa por prazer. Ou seja, você come algo e tem como recompensa o prazer do paladar. E esse prazer ele te impulsiona a querer comer mais. Aí vai uma dica fantástica. A combinação de açúcar com gordura ativa imensamente o sistema dopaminérgico. Então fique de olho. Docinhos como bolo, sorvete. Exatamente por isso que as pessoas são tão viciadas em sorvetes e doces, pois nesses produtos alimentícios essa associação ela ocorre exacerbadamente e justamente com esse objetivo, que é o de ativar a resposta dopaminérgica da recompensa e fazer com que o indivíduo ele queira mais e mais e ele não consiga resistir a esses produtos. E são exatamente com esses fatores que solucionamos as perguntas que eu fiz no início desse vídeo. Obviamente, com esses sintomas, é simplesmente impossível você ter qualquer sucesso no sentido da disciplina. Agora você já entende como a alimentação ela afeta a nossa disciplina. Então, não há mais desculpa para você dizer que não dormiu bem, por isso está cansado para ir treinar hoje, que está desanimado, com o corpo todo moído de dor. Por isso, temos que pensar naquilo que colocamos para dentro. E aí sim, conseguiremos então ter a nossa disciplina melhor realizada. Abraço.